Graças a Deus. É com bastante alegria que eu chego até você para levar a preciosa palavra do Senhor nosso Deus, que neste dia eu quero ter a oportunidade de falar um pouco sobre o livro da vida. Mas antes de tudo eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal. Isso é muito importante, meus irmãos, porque muitas vezes escuto tal, mas não deixo o like, nada. E deixando o like e se inscrevendo no sinal, o YouTube está vendo que está tendo boa aceitação e ele vai retransmitindo isso. Então é bom porque depois fica no YouTube e outras pessoas até que não são crentes, tá visitando o YouTube, vê a mensagem, ouve a mensagem e Jesus pode falar no seu coração, tá bom assim? Então a palavra que eu tenho para ler encontra-se em Apocalipse, capítulo 20, e quero tomar por base o versículo 12 e começar já na parte final. Então nós estamos naquela parte que fala o grande trono branco. Então o versículo 12 começa assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Meus irmãos, eu quero focalizar hoje sobre o livro da vida, este livro tão importante. São várias passagens que falam a respeito deste livro. E eu focalizei algumas, e eu quero começar lendo agora aquilo que aconteceu com Moisés. Quando Moisés estava conduzindo o povo para o deserto, houve um problema sério, eles fizeram bezerro de ouro. E Deus falou que não ia mais com o povo. E Moisés foi interceder pelo povo. E ele diz assim, Êxodo capítulo 32, e versículo 32 e 33. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me perto do teu livro que tens escrito. Aqui ele está falando do livro da vida. E o que é que o Senhor disse? Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Meus irmãos, aqui nos mostra algo tremendo, que a pessoa pode ter o nome escrito no livro da vida e também pode ser riscado se ele pecar. Então, é o cuidado que nós temos que ter com a nossa vida espiritual. Depois eu quero ler ainda a passagem que encontra-se no Salmo 69, e eu quero tomar por base o versículo 27, mas especialmente o 28. Aqui está falando a respeito dos ímpios, e diz assim, acrescentam iniquidade a iniquidade deles, e não entram na tua justiça. Sejam riscados do livro da vida, e não sejam escritos com o justo. Aqui o salmista, ele está falando a respeito dos ímpios. Sejam riscados do livro da vida, meus irmãos. Então este livro é muito importante, bem importante, e a palavra nos fala a respeito deste livro, o livro da vida. Eu espero, eu creio e desejo que o meu nome, o teu nome, meus irmãos, minhas irmãs, esteja no livro da vida. Mas pelo que a gente lê e vê, é permissível, assim, sair. Não que a pessoa peça, mas os pecados, a transgressão, apagam o nosso nome no livro da vida. Eu quero ler agora em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, que também fala um pouco do livro da vida. Eu tenho que estar folheando para trazer tudo direitinho, né? Então, o que é que diz no capítulo 3, versículo 5? O que vencer será vestido de vestes brancas,
e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Oh, meus irmãos. Então, os vencedores serão vestidos de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Meu irmão, minha irmã, a vitória é para o vencedor. O vencedor, o seu nome permanece no livro da vida. De maneira nenhuma riscarei. Então eu estou trazendo versículos, assim, um comentário breve. Esse livro da vida é importante, mas não podemos dizer assim, que uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez o meu nome no livro da vida, fica para sempre. Moisés, aquele homem, que vamos colocar assim, depois de Jesus, quer dizer, o lado humano de Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, né? É o homem que teve mais comunhão com Deus. Meus irmãos, de uma vez levou 40 dias no monte com Deus. Outra vez mais 40 dias. Ele chegou a ver o Senhor passando pelas costas. Então esse homem tinha que ter comunhão e entendimento. Então, nós vemos desta palavra tão poderosa a respeito do livro da vida, que ele está pedindo. Senhor, meus irmãos, note a responsabilidade, o peso do pecado. O que Moisés sentia se Deus não fosse com o povo. Meus irmãos, nós precisamos de Deus ao nosso lado. O Senhor nos ajudando nessa jornada para sempre. Senhor, se tu não fores com o povo, o que adianta eu estar com ele? Então, não vai com o povo? Risca o meu nome do teu livro. Já que o povo está perecendo, eu pereço com eles. Mas o Senhor usou Moisés, como que? Não é bem assim, Moisés. Quem pecar, eu vou riscar. Tu não pecou, como é que eu vou riscar o teu nome do livro da vida? E aqui nós vemos, nesse versículo 5 aqui, do capítulo 3 de Apocalipse, de maneira nenhuma riscarei o nome do livro da vida para os vencedores. Meus irmãos, ainda aqui em Apocalipse, no capítulo 13, em versículo 8, eu quero trazer uma palavra muito importante, que é uma palavra até de segurança, quando diz assim, e adoraram todos que habitam sobre a terra. Essa adoração é a besta. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, obreiros, companheiros, se o teu nome está escrito no livro da vida, você tem uma garantia que não vai adorar a besta. Haverá um livramento. E nós vemos agora, voltando para Daniel, capítulo 12, eu vou folhear no instantinho aqui, para a gente ver. Capítulo 12, versículo 1, fala uma coisa muito importante sobre a tribulação. E eu quero ler, eu estou folheando aqui para chegar ali, já vamos chegar lá. E diz assim, capítulo 12, versículo, eu vou ler o versículo todo, né? E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então note, lá no Velho Testamento, o Senhor está falando para Daniel, o tempo de angústia, o tempo da tribulação, é o que nós chamamos a grande tribulação. E aqui no versículo 13 do capítulo 8, nós vemos uma coisa, que os que têm o nome no livro da vida não adorarão a besta. Eu interpreto assim, não adorarão a besta, porque nós não estaremos na terra. A besta é quem estiver na grande tribulação. Quem quiser enfrentar a besta e ficar na grande tribulação é problema dele. Eu creio na pré-tribulação, né? Pré-tribulacionista, que nós seremos arrebatados. E depois eu quero ler agora a última passagem desse assunto ainda. Eu quero voltar para o capítulo 20 novamente de Apocalipse. É a última vez, pelo que eu vejo, vai desse livro, diz assim,
E a morte e o inferno, versículo 14, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E o versículo 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus irmãos, o julgamento do trono branco, final de tudo. Abriu-se o livro, vários livros, mas o livro da vida estava ali como testemunho. Vamos dizer assim, se alguém quisesse questionar, mas o teu nome não está escrito no livro da vida. E diz que aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus irmãos, minhas irmãs, obreiros, para isso nós pregamos a palavra. É para isso que o Senhor nos levantou como pregadores, como adoradores, intercessores, ganhadores de alma, para evitar que tantas pessoas vá para o lago de fogo. Porque toda vez que nós pregamos, uma pessoa se entrega para Jesus e continua na carreira, ele tem o seu nome escrito no livro da vida. A segurança que temos de não ir para o lago de fogo é o nosso nome está escrito no livro da vida. Então temos que pregar, temos que anunciar, temos que orar. Esta é a função da igreja. Eu quero terminar aqui. Que o Senhor abençoe, que essas breves palavras tragam uma firmeza, um ensinamento, uma esperança, uma renovação e um cuidado para nós orarmos, clamarmos e não venha sair do plano de Deus para que o nosso nome esteja no livro da vida. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Deus das misericórdias, Senhor, continua abençoando o teu povo, a tua igreja, Senhor, que possamos anunciar a tua palavra para, Senhor, evitar que tantas pessoas não tenham o seu nome escrito no livro da vida, para que não sejam lançados no lago de fogo. Pai eterno, tu despedimos em nome de Jesus. Amém.